aqui, nisso aqui, ou nisso aqui. Como cultivar zamioculcas, como multiplicar elas, ou até mesmo como você pode vender essas plantas aí nas suas redes sociais, ou se de repente você tem um espaço. Se você vende planta, se você cultiva planta, se você é um apaixonado por planta e gostaria de ter um jardim em casa, esse vídeo é para você. E sem enrolação, vamos com a mão na terra, porque o que eu preparei aqui foi um substrato para gente colocar na nossa zamioculca. E vou logo avisando para vocês, o substrato da zamioculca é bem diferente do substrato que a gente faz para as outras plantas, que é aquela coisa bem peneirada e selecionada. O substrato para a zamioculca é exatamente assim. Bem pedragoso. Aqui eu tenho, como vocês sabem, você que está chegando agora, você pode assistir esse vídeo aqui, ó, que eu vou deixar como opção, como eu faço substrato para as minhas plantas aqui. Aí você vai complementando de acordo com os materiais que você tem em casa. Mas esse daqui, em especial, o que tem aqui? Terra preta, cinza, galhos pequenos, folhas, casca de banana, pó do café, casca de ovo, carvão. Então ele é um substrato bem solto, bem orgânico, bem nutritivo, que a zamioculca gosta. Então, o que a gente vai fazer agora? Aí, dentro desse substrato aqui, eu vou colocar o esterco bovino, que é o que eu tenho aqui. E agora a gente vai montar uns vasos de zamioculca, porque eu quero multiplicar essas plantas aqui no meu jardim. Porque eu só tenho disponível para vendas isso aqui. Só que elas estão muito pequenas. E se eu for vender isso aqui desse tamanho, não vou conseguir mais do que R$15 nela. Aqui na minha região. Eu falo do município de Iranduba, Manaus, Amazonas, que é o município de Manaus. Na sua região, talvez seja um pouco mais caro do que isso. Mas aqui, a média, se eu fosse vender, eu teria que vender uns R$10 isso aqui. Porém, eu quero vender com um valor maior. E se você, de repente, está começando a vender plantas e não tem muitas plantas, e se você tem um vaso de zamioculca, você pode até começar por ela. Olha só, aqui dentro desse vaso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 hastes dentro desse vaso. O que você acha? Quanto que valeria esse vaso aí na sua região? Aqui, ó, se eu fosse vender esse vaso inteiro, eu conseguiria pegar até R$75 nesse vaso. Só que eu só teria uma planta. E se eu pegar esse vaso e separar essas hastes, eu posso vender por unidade, ou então eu posso vender cada vaso 2 hastes dessa, que é o que eu vou fazer. E essa é uma sugestão para você. Você que tem poucas plantas, você pode pegar uma planta que está muito cheia no vaso e você pode fazer essa divisão por estacas, por torceiras. Sobre essa planta aqui, ó, como é que a zamioculca se multiplica? Por folhas e por rizomas. Vou já mostrar o rizoma dela para vocês. E essa aqui, ó, essa planta aqui, ela se desenvolveu através da folha. E ela já tem uma haste e outra já está nascendo aqui. Então, para você que tem muitas plantas dentro de um vaso e está pensando em começar a vender, você pode começar por esse vaso. Começa dividindo e em vez de você ter um vaso, você tem várias plantas dessa. Lembrando que você sempre tem que ter uma planta aí para continuar multiplicando. Não vai vender tudo e aí depois você vai precisar comprar novamente para poder começar a reproduzir. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar essa planta aqui no chão, deixa eu sentar aqui no chão para facilitar. E ó, a gente vai começar a dividindo essa daqui. O que você vai fazer aí com a sua? Para facilitar, a gente vai começar mexendo por aqui, ó. Que aí a gente não vai danificar a batata dela. Você vai perceber que a zamioculca,
ela tem uma batata. Esse vaso já estava até pequeno para ela. E aí você vai mexendo pelos lados. Deixa eu tirar essa daqui para não machucar elas. Enquanto isso, vamos conhecer um pouco da história da planta Zamioculca. Essa planta aqui é a Zamioculcas zamifolia, uma espécie originária da África Oriental, onde cresce naturalmente sob a sombra de árvores e entre rochas, recebendo luz indireta. Por isso, ela se adapta muito bem a ambientes internos iluminados, mas sem sol forte direto. A Zamioculca armazena água em seus rizomas e folhas, o que faz dela uma planta resistente e de pouca rega. O ideal é regar apenas quando o solo estiver seco, com pausas muito longas. Para se desenvolver com saúde, ela prefere um substrato bem drenado e rico em matéria orgânica, evitando o acúmulo de água nas raízes. É uma excelente escolha para salas, escritórios, corredores, varandas cobertas e outros ambientes com boa claridade. Além de elegante e fácil de cuidar, a Zamioculca traz um toque de verde e natureza para qualquer espaço, tornando o ambiente mais acolhedor e agradável. E aqui, ó, um broto novo que nem apareceu na minha contagem. A gente vai tirar com muito cuidado para não quebrar. E o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo isso aqui, ó, destacando bem suave para não quebrar. Essa batatinha, como eu quero plantar de duas, eu posso até destacar as duas já, ó. Isso aqui, ó, foi acidente. Meus gatos correndo por aqui, quebrou. E aí ela tá começando a cicatrizar. Eu vou deixar essas três e vou destacar essa daqui. O que acontece? Essa daqui, ó, elas estão todas juntas nessa batata, nesse rizoma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa daqui juntas. Só aqui eu tenho 5. A gente vai deixar elas juntas. Então, vamos ver se a gente consegue tirar de 2 ou de uma. Depois a gente junta. A batata dela. Aqui a gente tem de 2 em 2. E olha só a batata. E aqui a gente tem outra. Mas essa aqui tá nascendo. Essas daqui, ó, acabou quebrando na hora de eu destacar. Vai ter jeito? Vai. Inclusive eu vou plantar elas duas juntas. Elas só vão precisar de um cuidado maior. A canela a gente pode colocar aqui para cicatrizar, mas tem jeito, nós vamos sobreviver. E agora a gente vai podar mais essas raízes. Sempre que eu vou transplantar as minhas plantas, o que eu faço? Eu faço poda nas raízes, porque isso vai forçar a planta a enraizar mais rápido. Você pode fazer isso também. E aqui, gente, o que a gente precisa saber da Zamioculca? Ela é uma planta que gosta de sombra, pouca rega, pouquíssima rega. Por quê? Aqui dentro dessa batata é reserva de água. Então, quando a gente molha muito, o que acontece? Apodrece. E por isso muitas pessoas perdem a sua Zamioculca por causa do excesso de água. Ela é uma planta que é indicada para aquelas pessoas que não têm tempo mesmo de cuidar da planta. Então, se você regar ela, dependendo da sua região, de 2 vezes no mês, ou até 3 vezes, dependendo muito da região, é o suficiente. Ela gosta muito de adubo orgânico. Então, se o substrato dela for rico em nutrientes,
ela vai se desenvolver muito rápido. Essa daqui, ó, vou já mostrar pra vocês, que tá nesse vaso. Essa planta eu já tenho 3 anos. E ela já me reproduziu muitas mudas. Inclusive essa daqui é filha dessa daqui. Agora a gente vai passar essas daqui para os nossos potes. Olha só. Deixa eu afastar um pouco. Esse aqui, eu posso até reaproveitar isso aqui, mas eu não vou usar agora para fazer essas mudas. O que eu tenho aqui? Esses potes de garrafa PET. Eu vou usar esses potes aqui, porque eu penso o seguinte: se você é uma pessoa que está começando com as vendas de plantas, você precisa poupar. E poupar o quê? O seu dinheiro. Então, usa aquilo que é prático, aquilo que você tem. Porque se você for investir em vaso agora, provavelmente vai faltar para você ou comprar um substrato, ou até para comprar outras plantas. Então, faça suas mudas nessas garrafas PET. E depois que você for melhorando financeiramente, você pode ir até investindo em vaso. Mas isso no início não é tão essencial. Mas se você tiver, ok, você pode colocar dentro de um vaso mais adequado para você estar expondo, seja nas redes sociais ou no local onde você vende. Eu sempre digo que, se for para você plantar muda, use esses materiais mais em conta que você puder. Na hora de você expor isso na rede social, aí sim, você coloca num vaso bem mais bonito, porque é uma coisa que chama a atenção também pelo visual. E aqui, nesses vasos de garrafa PET, que vai servir pra gente colocar essas mudas, eu tenho aqui essas pedrinhas. Por que eu coloquei essas pedras? Porque a Zamioculca é uma planta que a gente não pode deixar a água acumular. Então, esse substrato, ele tem que enxugar o mais rápido possível. As pedras aqui no fundinho vai ajudar nesse processo. Você poderia colocar uma manta, se fosse para usar em um vaso, ou desse tamanho. Deixa eu tirar daqui da frente para vocês poderem ver. Vocês poderiam usar uma manta dentro desse vaso aqui, que é exatamente para não acumular água. Ou então, nesse vaso maior. Como essas vasilhas são pequenas, não tem necessidade. Só a pedra já resolve o nosso problema. Então, o que a gente vai colocar aqui? A nossa terra preparada. Esse aqui vai mais pra lá. Esse aqui vem pra cá. E agora eu vou colocar aqui dentro esterco bovino. Para essa quantidade de terra dentro dessa bacia, eu vou colocar 2 palhas e mexer bem. Vou misturar bem. Se você quiser usar uma luva, você pode usar também. Se você quiser enfiar a mão, você enfia. Porque mexer com planta é isso, gente. É contato mesmo. Depois você lava a mão, toma um banho, tá tudo certo. Tá saindo aqui, ó, essa poeira, por causa da cinza. Aí o que eu faço? Eu coloco aqui uma camada e uma dessa. Vou só tirar mais um pouquinho para ela ficar bem comportada aqui dentro. Ó, e ela já tá até bem dividida. Deixa eu só ajeitar mais a câmera aqui. Vocês verem aqui. Ó, como é que ela vai ficar. Assim. Vou já mostrar como é que ela ficou. Ó.
é importante que uma arte fique para cá, outra para cá. Aí a gente coloca mais um pouquinho. Eu vou ajeitando aqui. Aqui, ó, uma coisa que você precisa se atentar, você não precisa encher o seu vaso até as bordas. Deixa mais ou menos até aqui, porque aí, conforme o tempo vai passando, você vai regando, os nutrientes da terra vai saindo, conforme você vai regando. Aí você vai perceber que isso vai estar mais ou menos aqui. Aí você vem, faz novamente uma nova adubagem. Então sempre vai ter espaço para você adubar. E também quando você for regar, se tiver muito cheio, vai transbordar. Nem vai molhar direito o substrato. Então é mais ou menos, deixa isso aqui, ó, de espaço. Eu vou deixar até essa margem aqui. E tem essa margem aqui, ó, eu já uso para deixar o substrato até aqui. Essa primeira aqui, aqui. Vamos para a segunda. Essa daqui que tem mais. Essa daqui que tem mais, eu vou usar nessa daqui maior. Ó. Coloca aqui. Tirar mais esse aqui. E essa, vou usar essas duas aqui, que a gente acha que não tem jeito, mas ela vai ter jeito. E ela vai ficar tão bonita quanto essas outras. Vou usar assim. Deixa eu usar ela assim. Ela vai ser assim. Agora eu tenho 3 vasos. Essa daqui não conta, que essa vai ficar em recuperação. Como eu tenho essa planta mãe, eu posso disponibilizar todas essas aqui para vendas. Então, aqui, ó, aqui no meu bairro, aqui na minha região, eu poderia vender essa daqui por 30, essa daqui por 40 e essa daqui por 35. Aqui, comenta aqui nesse vídeo quanto que valeria essas mudas aí na sua região. Eu tinha esse vaso com uma única planta, que estava me valendo 70, 75 reais por aí. E agora eu separei e fazendo essa conta de 30, 40, 35, eu tenho o quê? 105 reais para vendas. Vale ou não vale a pena separar? Gente, olha como é que tá a situação desse gato. Eu gravando esse gato desse jeito. Mas vamos lá. Vale a pena. Comenta aqui se esse é o valor da sua região. Se você acha caro, você acha barato. Essa é a média que essa planta custa aqui na minha região. Porque eu já fui em viveiro, já fui em floricultura. Em floricultura é muito mais caro. E tudo bem, porque a gente leva em consideração também de que elas estão em um vaso. Mas às vezes esse vaso já está até desproporcional para o tamanho daquela planta. E assim, você pode multiplicar a sua Zamioculca. Dessa forma, como a gente fez, a gente dividiu as hastes
Uma, tudo bem que eu coloquei mais de 2, outra mais de 3, mas você pode colocar por unidade. Aí você vai precisar pesquisar quanto é que vai valer aí na sua região. Você fazendo essa divisão, você tem várias mudas. Uma outra forma de você multiplicar suas zamioculca também é por folha. Essa daqui, como eu falei, eu plantei, tirei da mãe dali e coloquei aqui nesse vasinho. E olha só, já criou uma batata, da batata já vem nascendo uma outra haste. Então essa também é uma forma de você reproduzir a sua zamioculca. A zamioculca, gente, é interessante. A folha, se você for querer multiplicar a zamioculca por folha, você vai ter que colocar na terra. Por exemplo, essa daqui, ó. Se eu quisesse colocar ela na água para ela se desenvolver, para ela criar uma raiz e depois começar ali a nascer o rizoma, eu poderia fazer isso. Eu tinha uma aqui, mas eu já vendi uma que eu reproduzi na água e depois eu coloquei para a terra, porque ela é uma planta da terra, ela se desenvolve muito melhor da terra. Se você colocar na água, provavelmente ela vai ter só uma haste e um monte de folha. Mas não é isso que você quer. Você quer uma zamioculca, um vaso muito bonito, cheio de hastes, igual esse daqui que a gente vai já colocar substrato nele, para ele poder ficar mais bonito ainda. E agora a gente vai cuidar dessa bonitona aqui. Aqui eu vou retirar um pouco desse substrato, mas não vai ser muito. Até porque eu tenho bastante espaço aqui para colocar esse outro. Eu vou tirar só um pouco. É importante que você dê adubo orgânico para suas plantas. Eu entendo que algumas pessoas não conseguem com tanta facilidade, mas se você é uma pessoa que mora em um local onde você mesmo consegue fazer o seu substrato, por que não? Você oferecer para a sua planta, folha velha, o melhor que você tem para dar para ela. Porque quando você dá coisas saudáveis para sua planta, ela desenvolve uma planta muito mais bonita. Ela devolve para você, não para você em si, mas para ela mesma, como um próprio benefício, para ela própria, como uma defesa. Uma planta sempre bem bonita. A zamioculca é uma planta que ela tem uma folhagem brilhosa. Isso demonstra o quanto esse substrato está saudável. E se ela puder pegar um pouco do sol, seja o finalzinho da tarde, como está agora, ou aquele sol pelo início da manhã, sem que você precisa estar tirando e colocando a sua planta numa determinada área, faça uma análise desse local. Onde é esse lugar que pega o sol pela manhã ou então pelo final do dia? Deixe ela lá e fique analisando o comportamento dela. Uma coisa que eu sempre digo, quando a planta começa a nascer folhas novas, começa a nascer brotos, pode ter certeza que esse local é o ideal para ela. Por que eu não precisei mexer nessa planta desde o fundo? Porque o substrato que está aqui dentro é um bom substrato, é muito parecido com esse, feito por mim mesmo. E também por causa, lembra do espaço que eu falei para vocês, sempre deixar no vaso? Essa daqui estava com espaço suficiente para mim, só ir acrescentando o substrato assim que eu achar necessário fazer uma nova adubação. E não se esqueça, sempre que fizer um transplante, uma nova muda ou uma adubação, capriche na rega. Nesse momento, a zamioculca precisa de bastante água para se estabelecer. Depois disso, deixe o substrato secar antes da próxima rega, pois ela passará por um bom período sem precisar de água. Uma dica muito importante para vocês: como identificar que a minha zamioculca está precisando de água. Eu não tenho a ideia de como e quando regar. Aqui, ó, tá vendo essa haste aqui mais enrugada? Isso aqui eu tive que deixar de propósito para mostrar para vocês, né? Porque às vezes só falar não causa muito efeito, a gente precisa mostrar. Mas isso aqui, ó, vai ficando enrugado, vai ficando com a aparência de planta velha. O ideal é que ela esteja com uma haste assim, ó, desse modelo aqui, que está bem, aparentemente saudável.
Agora, como é que eu sei que é o excesso de água? Não é a falta, é o excesso. Tenho essa daqui, ó, pequenininha, como exemplo. A folha começa a amarelar, excesso de água. A haste começou a enrugar, falta de água. Normalmente ela vai apresentar esse excesso de água nas folhas aqui na ponta. Começa amarelando assim. Essa planta aqui, se lembra que ela estava naquele vaso azul. E aquele vaso azul, ele estava aqui na parte da frente. E quando estava no período da chuva, estava pegando bastante água. Por isso, apresentou essa folha aqui amarela e tem outras por aqui também. O que eu vou expor para venda vai ser essas duas, por enquanto. Essa daqui eu vou esperar ela melhorar um pouco mais. E essas pequenas ainda não, por enquanto não. Então, o que eu tenho para venda no momento são essas duas. Agora a gente vai preparar essas postagens. Como é que eu vou fazer essa postagem na rede social? Eu tenho esse vaso que eu não estou vendendo. Esse vaso é meu. É daqui do meu jardim. Até mesmo para me ter sempre as amiocuca para me duplicar. Porém, se eu fosse colocar esse vaso para vender, vou colocar uma postagem aqui para você ter como exemplo. Que você não vai simplesmente colocar lá na sua rede social vendo os amiocuca. Você e um montão de gente também vende os amiocuca. Vamos colocar uma postagem bem bonita. Para essas mudas também. Você não vai dizer que está vendendo umas amiocuca, né? A pessoa vai ter a impressão de que é um vaso. Você está vendendo mudas. Então vamos lá subir para ver como é que vai ficar. Primeiro eu vou precisar olhar qual é a parte do jardim que vai ficar legal essa foto. Antes de você fazer essa postagem, você pode fazer tanto dentro de casa. Pro vaso fica melhor se você fizesse numa sala, mas eu não vou disponibilizar a minha amiocuca no vaso. Mas eu vou fazer a postagem aqui da muda, aí dá uma olhada no jardim, no seu jardim, qual parte ficaria legal você colocar essa muda. Essa parte do jardim é bem interessante, então eu vou fazer as fotos aqui. Lembre-se, este tipo de postagem é ideal para sua página profissional no Facebook. É nela que você deve divulgar seus produtos, construir sua marca e atrair novos clientes. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua jornada e fortaleça os seus propósitos. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu comentário, curta, compartilhe com alguém que deseja começar no ramo da produção e vendas de plantas e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!